Olá, oitavo ano. Estamos aqui iniciando a nossa aula 5, né, desse período dos estudos remotos. E estamos aqui hoje, então, para ajudar a vocês a pensar um pouquinho na atividade que está sendo proposta aí nesse PET, nessa sua apostila, para essa aula 5. Né? Um tema bastante interessante que temos aí hoje, né, para a gente pensar um pouco sobre a questão dos textos que são propostos para estudos aqui toda semana, né? Para essa semana, a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é uma crônica, né? Veja aí que em textos anteriores, a gente está pensando sempre aí em contos, né? Em outros momentos, a gente já viu outros gêneros, outros tipos de texto, vamos dizer assim, em que a gente pensou um pouco sobre o que é uma notícia, como é que é construída uma notícia nos jornais, como é que se faz uma entrevista. Enfim, são vários tipos de texto. Aqui a gente tem acesso no nosso dia a dia, e é importante a gente conhecer a estrutura desses textos, não só para a gente escrever, mas para que quando a gente for fazer uma leitura, a gente possa fazer uma leitura e saber como é que aquilo foi produzido, né? Com a crônica também não é diferente, tá? Vejam bem aí, na breve apresentação da crônica. O que é uma crônica? É um gênero textual curto, escrito em prosa. Em prosa é o texto escrito normal. Existe o texto escrito em prosa e verso. Verso é a estrutura do poema, tá? E prosa é a estrutura normal que a gente tem aí nos jornais, que você escreve no seu caderno, que você tem nos seus livros didáticos, tá? Geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais e revistas. Além de ser um texto curto, possui também uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do dia a dia. Eles são textos curtos, apresentam vida curta com relação ao jornal, né? Porque o jornal, por exemplo, vai falar de um texto assim, a diferença entre uma notícia e uma crônica é que a notícia ela precisa tratar ali de assuntos corriqueiros, assim como a crônica, mas uma coisa real, um acidente que aconteceu ali em uma rua, por exemplo, o jornalista vai ali, vai confirmar os dados e vai escrever de maneira formal, né, para apresentar os dados, para informar as pessoas a respeito daquilo que aconteceu. Uma crônica, ela pode ser escrita, são fatos corriqueiros do dia a dia, mas não vai tratar ali de um acidente de uma maneira formal, como um jornalista escreve uma notícia. Ele vai escrever de uma outra maneira, talvez um pouco mais, com uma linguagem mais poética, mais bem produzida, com a escolha das palavras, né? Porque é um misto de informação, não é exatamente uma informação, mas muito mais voltada para um texto, para um texto literário, tá? Então, vejam aqui com a gente as características de uma crônica: narrativa curta, uso de linguagem simples e coloquial, o que não pode acontecer numa notícia, né? Presença de poucos personagens, se houver, aqui nós chamamos de personagens, na notícia não são personagens, são os entrevistados, são as pessoas com quem aconteceu o fato, tá? Um espaço reduzido, quer dizer, texto curto, temas relacionados a acontecimentos do cotidiano, tá? Os tipos de crônica, né, ela elabora, embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, né, que tem enredo, foco narrativo, personagens e assim por diante, como nós já vimos nas aulas anteriores, há diversos tipos de crônicas. Vamos ver aí na sequência quais são esses tipos de crônica. Você pode ter a crônica jornalística, crônica histórica, crônica humorística, crônica esportiva, enfim, são vários os tipos de crônica, depende do que o cronista, o jornalista, quem se propõe a escrever uma crônica, ele defina o assunto sobre o qual ele quer escrever, tá? Uma curiosidade aqui: as crônicas costumam ser publicadas em jornais, revistas e blogs. Muitas vezes são criadas com base nos mesmos fatos relatados em notícias e reportagens ou apresentados em gêneros opinativos.
No entanto, nas crônicas é empregada a linguagem mais criativa e semelhante a um bate-papo, pois o objetivo principal delas não é informar e persuadir. Lembra que a gente fez uma pequena comparação aí com notícia, por exemplo, ali atrás, né? O objetivo da notícia, por exemplo, é informar. O objetivo da crônica, como está dizendo aqui, ó, não é informar e persuadir, mas entreter o leitor, surpreendê-lo com um ponto de vista diferente, encantá-lo com um novo modo de expressar as ideias. Tá? Nós vamos ver aqui, na nossa parte de atividades, né, uma crônica do Mário Quintana, escritor excelente, maravilhoso. Né? Tem uma crônica aqui curtinha, para a gente ver como é que ele escreve. Você vai verificar qual que é o nível da linguagem, como é que ele escolhe as palavras, como é que ele escreve. Você vê que, assim, de uma modo, a escolha das palavras, o jeito de escrever, né, ele utiliza de uma maneira bastante criativa, que um modo, por exemplo, que não vai aparecer numa notícia, por exemplo. Tá? Então, vamos ver aqui. Trágico acidente de leitura. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou plantada ali diante de mim, focando-me. Abscôndito. Veja que aparece em maiúscula. Que momento passei? Um momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo! Observem o nível da leitura, né? O momento em que o leitor, né, em que o Mário Quintana, ele coloca aqui um narrador, né, ele fazia uma leitura, estava deliciosa aquela leitura, né, da maneira como ele coloca aqui, né? Ele diz que nem lia, ele deslizava, ele estava tão envolvido na leitura que a leitura estava rolando de uma maneira muito fluente. De repente, um baque. Apareceu ali uma pedra no meio do caminho, né? A palavra abscôndito. O que aconteceu com ele? Ele ficou como? Ele ficou imobilizado, apreensivo. Aí ele cita, tão imobilizado, apreensivo quanto um fotógrafo, quanto os soldados que tem ali que, que estão ante o condenado, né? E ele ficou ali estupefato com aquela situação, né? Então, é uma história bastante interessante. Isso é um exemplo de uma crônica. Aí, na sequência, vocês têm algumas perguntas que estão relacionadas ao texto, você vai justificar o título do texto, trágico acidente de leitura, né? Pela rápida leitura que nós fizemos aqui, dá para observar muito claramente que acidente foi esse, né? E por que que isso aconteceu. E aí você vai respondendo aqui as perguntas, tá? Já fiz aqui alguns comentários sobre algumas questões que a gente viu aqui, que estão nas próprias perguntas, tá? E você volta sempre no texto, fazendo uma leitura bastante, se precisar, faz uma segunda, uma terceira leitura, entenda bem o texto para fazer essa leitura, responder as perguntas, e assim você entender bem o que é uma crônica e como é que é produzida uma crônica, tá bem? Na semana que vem, nós voltaremos com um novo tema, tá? E aí nós teremos na semana que vem, então, a nossa última aula desse período, desse semestre, encerrando essas aulas que orientam vocês com relação às atividades de leitura, com relação ao conhecimento dos gêneros textuais que são aqui propostos, tá bem? Um abraço, boa semana, boa aula, bom trabalho e até a semana que vem.